Tá, certo. Antes mesmo de eu falar sobre esse novo episódio, é importante eu pontuar o que eu achei dos dois últimos lançados. Eu vou ser breve para não ficar tão extenso e também assim, querendo ou não, foi mais episódios de ação mesmo, luta, então fica mais fácil de ser breve. Mas basicamente, após a morte da Nobara, o personagem que, na minha opinião, sempre carrega isso aqui nas costas, apareceu mais uma vez. Eu estava muito na expectativa do Todo aparecer, até porque esse era um ponto que eu não tinha muitos spoilers, e assim, tudo que envolveu ele foi de extrema qualidade. Esse diálogo que ele tem com o Itadori, todo esse surto, esse desespero do Itadori, é realmente bem interessante. E eu gosto dessa ideia de que a maior punição é você seguir em frente, sabendo que você deve carregar todas as promessas e desejos daquelas pessoas que se foram. Obviamente que esse papo reto e rápido não será o único ponto de virada pro Itadori, mas aqui nesse momento era o que ele precisava ouvir para realmente encarar a realidade e seguir um pouco em frente. Eu tenho certeza que a gente vai ter um desenvolvimento ainda maior pro Yuji, mas com certeza todo esse diálogo, todo esse momento aqui de virada foi o melhor momento desse episódio. E a partir daí a gente tem essa luta frenética entre Mahito, Itadori e Itodou. Eu sou um pouco suspeito para falar porque basicamente eu adoro personagens que conseguem se teletransportar, principalmente quando essa dinâmica que você troca de lugar com alguém. Eu sinto que Jujutsu Kaisen sempre faz muito bem as lutas tratando dessa habilidade. Na realidade, dois arquétipos que eu adoro, que é esse e também a ideia de que um personagem pode ficar invocando criaturas animalescas, enfim. Sinto que esses dois tipos de personagem que eu adoro são muito bem feitos aqui em Jujutsu, muito bem feitos mesmo. E o que eu tenho a falar sobre essas lutas? Bom, foi muito bem dirigido, muito bem feito. E assim, novamente, o Todou roubou toda a cena aqui, tá? As cenas envolvendo ele é genial. Eu não quero nem ficar me estendendo sobre tipo de poder, como que tá funcionando esses poderes, porque eu realmente tenho um sério problema de entender tudo de Jujutsu. Às vezes eu fico bem confuso, mas assim, aceitei e é isso aí. Mas tá, a gente tem a conclusão dessa luta no episódio 21. E aqui temos uma das cenas mais interessantes desse arco inteiro. Que foi toda essa analogia do Itadori com os lobos indo atrás do Mahito. É muito interessante ver o Mahito desesperado. Que a gente consegue enxergar muito bem o quanto esse personagem é patético. E eu tô falando isso e não tá relacionado à escrita dele, tá? Falando da existência mesmo. É interessante demais ver ele tendo um dia de presa. Um personagem tão arrogante, que humilhou tantas pessoas e que tinha um orgulho muito inabalável, agora está aqui, implorando para sua própria vida. E além de ser interessante ver essa posição do Mahito, é muito foda o Itadori entendendo a sua posição, entendendo que de certo modo ele é sim semelhante ao Mahito, e que sinceramente agora ele não estava se importando. Agora seu objetivo era aceitar o que ele é, o que ele já foi, e concluir seu objetivo, que é matar o Mahito. Porém, tudo muda, pois o Kenjaku aparece e chegamos no episódio que lançou essa semana. A gente vê que o Mahito tá implorando pro Getou salvar ele. E sim, para o Mahito aquele é o Getou, né? Para todas as maldições que trabalham pro Kenjaku, pelo menos foi isso que eu entendi. Quando tudo isso começou a acontecer, eu tava realmente ficando preocupado com a chance do Mahito sobreviver. E eu já tava começando a detestar essa ideia. Eu achei um arco bem legal, finalizando naquela luta do Itadori. Eu realmente não gosto tanto assim do Mahito. Pra mim, ele é um personagem que tanto faz. Sinto que a primeira morte que ele causou foi a mais impactante, foi a mais interessante. Acho que depois ele vira um personagem muito repetitivo. Porém, essa conclusão de arco dele com o Itadori é bem legal, é bem interessante. Eu gostei disso. Eu tava achando já que meio ele ficar vivo. Porém, deu a entender que ele morreu, pois o Kenjaku faz sua técnica especial. Basicamente ele reúne inúmeras maldições e faz uma mescla disso tudo, que ele diz, né, o Uzumaki. E uma das bases desse ataque seu foi o Mahito. Então eu quero acreditar que sim, ele morreu dessa forma bem patética. Toda essa cena é bem interessante, tanto pela técnica que o Kenjaku tá fazendo, quanto pelo diálogo que ele tem, tanto com o Itadori quanto o Mahito. Foi interessante ver ele falando sobre essa natureza das maldições, lembrando sim muito os ideais e a visão do Getou, porém, se torna meio irônico. A gente olha pela própria natureza do Kenjaku. Eu gostei bastante disso aqui. Mas tá, chegam reforços para ajudar o Itadori. Na realidade, esses reforços já estavam na espreita ali, observando tudo. E obviamente que o Kenjaku utiliza essa técnica Uzumaki para eliminar as possíveis ameaças. No caso mais de proximidade mesmo, ele acaba mirando na Miwa. E poxa, mano, eu queria mais desenvolvimento dessa personagem, eu acho ela tão jogada. Mas bora ver mais pra frente. Eu juro pra vocês que eu já tava pensando que ela iria morrer, eu já ia falar, caralho, Jujutsu, querendo que eu me importe com um personagem que eu não
Ah, mas não, ela acaba sendo salva pelos demais ajudantes. Entre eles, finalmente, o Kusakabe e o Panda chegaram na luta. Eu escuto falarem bastante sobre esse personagem, só que eu ainda não sei o que ele vai fazer. Porém, eu já achei bem interessante no início desse capítulo começar com ele pontuando que o Itadori, agora que o Gojo está selado, não é alguém tão confiável. Afinal de contas, ele tem um Sukuna e o Sukuna já controlou o corpo dele mais de uma vez. E a última vez causou um desastre muito grandioso. E ele sustenta isso dizendo que, olha, ele realmente pretende matar o Itadori. E assim, sinceramente, isso é bem justo. Então eu achei interessante esse ponto. Mas assim, ainda não sei quase nada desse personagem. Bora ver mais pra frente como que ele vai se desenvolver. Mas eu sinto que a companhia aqui mais interessante é a do Chozo, pois verdadeiramente ele acredita que o Itadori é irmão dele. E partindo dessa ideia, ele tá aqui pra ajudar eles. Sinceramente, eu achei isso meio viajado, achei meio... Tipo assim, beleza, é interessante ele ter feito essa ligação com essa alucinação praticamente, com a ideia de que provavelmente ele sentiu a mesma coisa que o Itadori sentiu quando ele estava tirando a outra vida. Justamente pelo fato dele ter conseguido se identificar, já é o suficiente para ele entender que realmente o Itadori é o irmão dele. Realmente é um contexto até mesmo engraçado, mas eu sinceramente fico meio... eu não sei se foi a melhor forma de voltar a trazer um foco para esse personagem. Mas ok, ele é legal, ele é estiloso, ele tem os poderes interessantes. E principalmente ele traz a informação de que quem está controlando o corpo do Geto também já fez parte de um feiticeiro antigo e basicamente infernizou sua vida. Obviamente isso traz motivação para ele realmente querer matar aquele Geto. Toda a informação que a gente tem acerca desse feiticeiro fica meio entre linhas assim, mas eu espero que a obra tenha depois um foco nisso para eu entender melhor, porque realmente eu fiquei ok. Sei lá, a impressão que foi algo jogado ali no meio daquilo tudo. Mas enfim, a luta continua, a gente vê que o Kenjaku não tá tendo nenhuma dificuldade com tudo aquilo. Além de ser muito forte, ele ainda tá tendo a ajuda da Uraume, que eu acho que foi a primeira vez que a gente viu ela usando essa técnica de gelo, achei bem interessante até. Mas de qualquer forma, é interessante a gente ver o Chozo tentando dar o máximo dele e mesmo assim não tá fluindo tanto. E pô, a técnica dele é bem interessante, então rende umas cenas de ação muito fodas. Mas a luta vem quase chegando ao fim, pois a Uraume iria fazer uma técnica que iria matar muita gente ali. Mas, pra salvar geral, aparentemente, chega a Yuki, que basicamente é a mestre do Toudo. E eu acho maravilhoso que ela já chega falando a frase icônica. Também faz alusão a toda aquela conversa que ela já teve com o Geto, que mostrou no flashback no início dessa temporada. E o episódio se encerra dessa forma. E antes de eu continuar aqui comentando sobre alguns pontos que eu gostei, eu acho que é importante discutir aquela cena que rolou com a Mei Mei. Eu não vou nem me estender muito isso aqui, tá? Ela estava enfrentando o Kenjaku, né? E até então a gente precisava entender por que diabos o Kenjaku do nada apareceu pro Itadori. E basicamente o que deu pra entender é que eles estavam realmente correndo risco, podendo morrer, os dois. A Mei Mei e o Yui. Olha o nome desse moleque, velho. Basicamente, graças à técnica dele, eles conseguiram fugir. E aqui tem essa cena muito desconfortável, que mostra ela dormindo com o irmão nua. E tipo, pô, a mina é irmã do moleque e o moleque é uma criança, então assim, isso aqui é muito problemático. É porque aquele toque dela é muito sugestivo, isso aqui é muito sugestivo, muito, 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 muito. Eu realmente fico tentando entender a razão dessa cena. Tipo, eu mal conheço sobre essa personagem, eu sei que basicamente ela está do lado correto das coisas aqui, e essa cena é tão deslocada, ela parece que não tá evoluir em nada a personagem. Que era pra ser essa cena? Tipo, real, qual que é o intuito disso? A Mei Mei é uma vilã, então agora tem que olhar pra ela com uma ótica de nojo, porque isso é bizarro. Mas ao mesmo tempo o anime não parece estar tratando ela como vilã. Mano, isso aqui é muito esquisito, muito esquisito. E isso aqui nem se encaixa com a temática de Jujutsu. Eu não acho que Jujutsu abre margens pra ter umas cenas pesadas nesse intuito, sabe, de relacionamento. Mas enfim, eu achei muito deslocado isso aqui, achei muito sem sentido. Obviamente o episódio não é um lixo por conta disso, o Jujutsu não é um lixo por conta disso. Só é algo extremamente desnecessário, porque nem quesito narrativo vai auxiliar essa cena pra nada. Quanto, porra, sei lá, desconexo, nojento, né? Chato, bem chato. Mas enfim, voltando pra parte boa do episódio, a luta foi realmente insana. Finalmente eu tô começando a ver personagens que mal são utilizados na obra sendo um pouco mais úteis aqui. Estou ansioso pra ver esse confronto da Yuki,
pois é uma personagem que a gente sabe pouca coisa até então. E pô, ela tem que vingar o Todo ali, porque pô, o meu Todozinho perdeu uma mãozinha, pô. Mas eu só queria que meu Yuta aparecesse. Eu só queria ver o Yuta do Jujutsu de novo, que ódio. Com certeza essa temporada vai acabar em aberto, pois o último episódio é o último. E eu não acho que aqui a gente vai conseguir resolver o problema do selamento do Gojo. Eu tenho certeza que o Kenjaku não vai morrer, no máximo ele pode bater em retirada. Então realmente fica meio... Cara, eu não sei como vai finalizar essa temporada. Eles vão finalizar no meio de uma luta mesmo, e foda-se. Se finalizar com o Yuta chegando eu vou ficar louco, tá? Com certeza a reta final do arco de Shibuya está bem interessante. Não acho necessariamente que são os melhores episódios. Ainda sinto que o mais impactante foi sim o controle do Sukuna no Itadori. Aqueles episódios foram muito bons. Mas pô, tá interessante. Bora ver como vai finalizar próxima semana. E depois eu volto pra comentar sobre todo o arco de Shibuya. Na real, sobre toda a segunda temporada. Eu realmente espero uma luta bem boa e principalmente com destaque em outros personagens que ainda não teve. E pô, poderia dar esse gostinho, né, Yuta chegando no último episódio, eu ia ficar feliz. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre de avaliar, comentar e, se possível, se inscrever também. E no mais, é isso. Espero que todos tenham um excelente Natal.